noite, ouvintes da FM Universitária 96,7. Hoje, sexta-feira, 22 de maio de 2015, começa agora o Educando Consciências, um bate-papo interativo sobre temas relevantes e atuais na sociedade. Aqui você encontra informação, discussão e conhecimento. E como sempre que está aqui conosco para movimentar o debate, o professor Alessandro Façanha. Boa noite, professor. Boa noite, Jéssica Libano. Boa noite, ouvintes da FM Universitária. Hoje nós viemos com uma temática um pouco diferente do que nós estamos apresentando normalmente, porém de grande relevância social, de grande relevância para a construção da cidadania. Afinal, essa é a temática, essa é a tocada também do Educando Consciências. E hoje nós vamos falar de gênero. A proposta hoje é trabalhar a sustentabilidade de gênero no contexto da cidadania, no contexto do convívio ou, infelizmente, no contexto da barbárie. A gente quer questionar isso e fazer essas provocações. Para a gente já dar início, eu queria ler um poema chamado Sexta-feira à Noite, de Marina Colasanti. Sexta-feira à noite, os homens acariciam o clitóris das esposas com dedos molhados de saliva. O mesmo gesto com que todos os dias contam dinheiro, papéis, documentos e folheiam nas revistas a vida dos seus ídolos. Sexta-feira à noite, os homens penetram suas esposas com tédio e pênis. O mesmo tédio com que todos os dias enfiam o carro na garagem, o dedo no nariz e metem a mão no bolso para coçar o saco. Sexta-feira à noite, os homens ressonam de gorco, enquanto as mulheres no escuro encaram seu destino e sonham com um príncipe encantado. Para a gente iniciar a provocação, nós temos aqui, Jéssica, duas convidadas. Apresente, por favor, para o nosso ouvinte. As nossas convidadas de hoje são a professora Mona Ayala e a representante do DCE, a Érica Aguiar. Pois bem, Mona, Ayala e Érica. Eu começo com essa provocação desse poema e ele termina falando do príncipe encantado, que obviamente aqui na minha concepção de homem, não é obrigatoriamente um príncipe encantado, mas sim a composição de uma sociedade igualitária, de uma sociedade com equidade, de uma sociedade que tenha respeito e princípios em relação ao outro, em relação ao gênero, em relação à diversidade. Nesse contexto, como é que vocês poderiam apresentar isso, começar o nosso bate-papo? Muito boa noite. Boa noite, eu quero agradecer ao convite. Principalmente por esse dia tão especial, porque exatamente esse dia, há 9 anos atrás, eu começava a minha vida acadêmica aqui nessa universidade. Então, toda a minha trajetória nessa universidade, de graduação, de mestrado, hoje como professora do campus de Picos, então assim, eu estou imensamente feliz de vir aqui conversar com vocês sobre o pouco que eu aprendi ao longo desses 9 anos. Então, assim, primeiro que esse poema ele é incrível para a gente discutir as questões de gêneros na atualidade, porque ele toca em 2 pontos. Primeiro, da sexualidade, da forma como nós construímos uma sexualidade com base num casamento que vem, um casamento monogâmico, onde o sexo ele é uma obrigação, e não um trabalho ou um uso do prazer corporal. E depois, a figura criada do príncipe encantado, que é uma construção aí do amor romântico vindo do século XIX, e que acaba trazendo muitos dos problemas para a vida conjugal por essa construção aí desse príncipe encantado aí a partir do amor romântico. Então são 2 problemas importantes para a gente discutir. Primeiro, uma construção que se vê em uma sociedade onde o amor romântico não cabe mais, e depois uma perspectiva de casamento que também na nossa sociedade a gente tem que debater, diante de toda a pluralidade do casamento que nós temos hoje. Você, Érica, como é que você percebe isso dentro do contexto da universidade, por exemplo, dentro do contexto da arte também, obviamente, e dentro do contexto dos movimentos que de repente você milita por aí afora? Boa noite, eu queria agradecer pelo convite da Rádio Universitária e gostaria de dizer que é importante que o Diretório Central dos Estudantes tenha participação, que a gente possa estar debatendo esses temas, como o professor já colocou, que são importantes para a nossa construção enquanto cidadãos de uma sociedade que a gente busca cada dia melhorar. Com relação ao poema, eu acredito que ele seja um retrato do que a gente tem hoje em dia
que é o destino que das mulheres, digamos assim. As mulheres, não é apresentado para elas que o casamento é uma opção. Você pode, por opção, se casar, você pode, por opção, ter filhos, você pode, por opção, seguir numa carreira. Então, já é um retrato da opressão, digamos assim, que as mulheres, elas nascem, elas crescem com isso, de que ela, para ser uma mulher de verdade, digamos assim, ela tem que se casar, ela tem que necessariamente ter filhos. E um outro tema que o poema trata também é a questão da sexualidade, como a professora já colocou, de que o homem é que procura o prazer, é o homem que tem o dever, digamos assim, ele que está ali, ele que seria o ativo na relação sexual, porque necessariamente seria ele o único a ter direito a ter o prazer, e que a mulher estaria ali como um objeto sexual. E um provedor do gozo, né, também. Exato. Nesse aspecto. Que a mulher, ela tá ali como um objeto, de que ela está cumprindo o papel dela e que ela deve se sentir feliz, de que um dia, talvez, esse homem possa proporcionar a ela o prazer que ele tem de todos os dias. Então, talvez um dia, se ele conseguir se tornar o príncipe encantado, que ela possa ter prazer também. Quando a gente vê alguns países, eles já avançaram muito em relação aos diversos modelos de união e família. Mas esse discurso está muito longe ainda do que a gente realmente espera, principalmente no debate na escola. E a gente quer saber, na universidade, como está esse debate dentro da universidade e por que ele não acaba se ampliando para a sociedade. Essa, na verdade, é uma problemática que a gente tem, acho que, da educação de modo geral. Né? A gente, infelizmente, ainda não consegue fazer o link da universidade com a comunidade e também não consegue fazer isso no ensino básico. Né? Então, assim, vem todo um histórico aí de não conseguir articular o conhecimento que a gente tem em sala de aula com o que é propor, ou a realidade social. Né? E aí a gente tem alguns problemas, né? Como, por exemplo, da realidade em outros países. Vou citar o exemplo da França, onde essas questões de gênero, elas são mais debatidas. Né? Por que é mais debatida? Ou seja, essa situação que a gente está aqui, de se reunir numa rádio para conversar sobre as questões de gênero, é corriqueiro lá. Né? Então, eles debatem, por exemplo, questões sobre os transgêneros, as várias possibilidades da vivência de gênero, já desde a década de 90, né? E eles conseguem fazer esse link maior porque os professores vão exatamente para esse ambiente conversar sobre isso abertamente para a comunidade. E a gente vem fazendo isso de maneira muito recente aqui no Brasil, né? Ou seja, a gente tem uma última edição da revista Escola, salvo engano, de umas 3 edições atrás, que vem questionando exatamente os transgêneros na educação infantil. Como o professor vai se posicionar em relação a isso? Ou seja, é extremamente recente, é uma problematização enorme. Eu lembro que agora, mês passado, eu estava ministrando uma disciplina de gênero, né, para especialização do SEAD aqui da UFP, e essa foi uma problemática enorme, ou seja, professores fazendo especialização e buscando formas, tentando discutir como lidar com isso em sala de aula. Né? Porque são muitas dúvidas, ainda é um tabu enorme a gente falar sobre essa sexualidade na atualidade, uma sexualidade no âmbito, por exemplo, da teoria queer, onde a gente vai dissolver a ideia de homossexualidade, a ideia de heterossexualidade. Né? E aí, como resolver isso? Né? Eu acho que esses ambientes aqui, tirar a discussão somente de sala de aula e ir mesmo para a comunidade, né? Ir para esses espaços de rádio e realmente não discutir somente em sala de aula, mas levar para as praças, para outros ambientes que possam ser discutidos. É isso aí. E nosso programa tem um quadro chamado Educando em Casa, que tenta levar um pouco dessa discussão para dentro dos nossos lares, já que a gente está falando da escola, né, que é um ambiente formal de educação. A casa também é um ambiente não formal como a escola, mas um ambiente também de educação. E o que você trouxe para o nosso ouvinte, Jéssica, no nosso quadro Educando em Casa? O Educando em Casa, ele vem geralmente em forma de dica. Como a gente está falando hoje sobre gêneros, um pouco também do feminismo, dos direitos da mulher,
O Educando de Casa de hoje é para lembrar a você, mulher, que sofre ou pode vir a sofrer algum tipo de violência física ou psicológica. Você tem o direito, sim, de denunciar esse agressor. O Brasil, ele possui uma central de atendimento à mulher. Para entrar em contato, basta ligar para o 180. Além disso, existem as delegacias de proteção dos direitos da mulher. São delegacias especializadas para tratar desses assuntos. A Delegacia da Mulher aqui em Teresina, a central, fica localizada na rua 24 de janeiro, número 500, Centro-Norte. O telefone é o 3222-2323. Além dela, tem a da Zona Sudeste, com o telefone 3216-1572. E a da Zona Norte, com o telefone 3225-4597. Esse foi o Educando em Casa de hoje, que vem trazer um pouco dessa dica para as mulheres, até para incentivar as mulheres que sofrem esses abusos a denunciar. E é isso, voltamos com o nosso debate. Dentro dessa questão da violência, Érica, eu percebo que a sociedade violenta também é um reflexo, talvez, do conhecimento que é gerado dentro da universidade, infelizmente. A universidade, ela deveria ter, na minha concepção, uma expansão muito maior das ideias igualitárias, das ideias de equidade, das ideias de direito e de liberdade, respeito. Entretanto, a gente vê com muita tristeza, por exemplo, caracterizado em alguns trotes universitários, por exemplo, a presença da misoginia, a presença, inclusive, da incitação à violência sexual e o próprio ato de violência é colocado, a gente vê, dentro de universidades que hoje encerram talvez o maior capital intelectual do Brasil. Eu estou falando aqui da USP. Na USP já houve relatos de violência, de estupro, de embriaguez forçada, enfim. Como é que vocês do DCE veem isso? E eu sei que, obviamente, dentro da UFP, a UFP representa a sociedade, existem problemas. Como é que isso se dá? O que já chegou aos ouvidos do DCE, que também é um local onde o aluno pode procurar e deve procurar, caso se sinta reprimido? E como é que você percebe isso hoje como membro do Diretório de Central dos Estudantes? Acontecimentos que estão acontecendo agora na universidade, eles não são nem de agora. Isso daí, o trote que aconteceu de uma turma do Centro de Tecnologia, a gente encara isso como estopim, poxa, de um preconceito, de um machismo que é reproduzido todos os dias as alunas, seja pelo fato da roupa que ela está vestindo, da forma como ela se comporta, da forma como ela se senta, com quem ela anda, em que horário, em que lugar. Então, esse caso no CT não é um caso isolado. Então, ele serve para a gente observar, tanto nós quanto estudantes, que eu acredito que a administração superior da universidade também absorva esse acontecimento como o resultado da falta de debate que ela proporciona. Nós do DCE, organizamos no início desse ano, junto com o Grupo Matizes, a Semana do Orgulho de Ser, onde a gente debatia a construção da masculinidade, a construção da virilidade, o papel social do homem, o papel social da mulher. E a gente também tinha espaços que falavam sobre a transfobia, que também é presente na universidade. As mulheres trans sofrem preconceito dentro da sala de aula. Inclusive, isso moveu no DCE um projeto que a gente conseguiu aprovar, o projeto do nome social, de que as mulheres trans elas pudessem utilizar dentro de sala de aula o nome que elas se reconhecem, o nome que elas se reconhecem enquanto mulheres. Então, nós do DCE vemos que isso é falta de debate dentro da universidade que deve ser proporcionada pela administração superior. Porque a gente vê que quando acontece um caso desse, o máximo que acontece são notas de repúdio. E o discurso continua sendo reproduzido e reproduzido. Então, para a gente combater o machismo, combater esses preceitos patriarcais, a gente precisa debater, a gente precisa discutir, a gente precisa tentar compreender. E aí, não só o caso do CT, a gente chegou ao conhecimento do DCE, um episódio lamentável dentro de uma sala do curso de pedagogia, em que é visível o número de mulheres, quase 80% do número de mulheres do número de estudantes do curso são mulheres. E que teve um episódio em que a estudante estava amamentando a filha ou o filho, e o professor pediu para que ela se retirasse, de que ali não era um ambiente para ela trazer o filho, de que ali não era um ambiente para ela estar desenvolvendo aquele tipo de atividade.
Sendo que a UFP não oferece a creche universitária, que é uma das pautas que o TCE sempre leva em reuniões com a reitoria, em reuniões com as pró-reitorias. Então, a UFP, ela tem que fomentar o debate, ela tem que trazer mais espaços como esse, sim, mas ela precisa também investir em política de permanência. A gente precisa de uma creche universitária, não só para atender as demandas dos estudantes, mas como de funcionário, de professor, e também para a gente usar como um laboratório. É importante que haja. Então, para a gente acabar com essa reprodução de machismo, de patriarcado, a gente precisa discutir. E também a gente precisa caminhar com que só vai sair da universidade quando tiver na universidade. Então, a gente não tem como a gente exigir que vá para a sociedade se não tem nem na universidade. Então, a nossa opinião é essa. Interessante, Érica. E, inclusive, pegando um gancho no que você falou, da questão da violência, da questão do corpo, né? Eu percebo também que, apesar de, obviamente, termos avanços nessa área, mas o corpo ainda é um grande tabu, professora Mona. As mulheres, a gente percebe dentro de alguns projetos que a gente faz nas escolas, as meninas, as adolescentes, elas não conhecem o seu corpo. E quando elas vão querer conhecer, alguns professores, inclusive, também não conhecem o próprio corpo, as próprias mulheres não conhecem, e isso gera uma falha na comunicação, na educação. Por que o corpo ainda é um tabu na nossa sociedade? O que poderia ser feito, porque isso, obviamente, traz repercussões, inclusive, do prazer, a anorgasmia futuramente, enfim, problemas também, obviamente, de ordem emocional. O que se fazer? Bom, esse padrão a gente criou, né, aí na nossa sociedade burguesa no século XIX, que a gente criou um tabu enorme para se falar do sexo. Claro que isso vem desde o século XVII, Foucault já vai falar disso, né? Mas criou um tabu enorme para se falar de sexo, e o sexo acabou sendo muito mais do âmbito da masculinidade do que do âmbito da feminilidade. Para além da vivência da sexualidade, outro padrão que era próprio da masculinidade é o uso da violência, né? Ou seja, por que é necessário que a gente amplie essa discussão para todos os cursos e discussões das disciplinas de gênero, que é uma pauta que eu sempre converso? Porque a gente tem que entender como você criou um padrão de masculinidade que exige, né, que o homem use da violência, que exige a posse do corpo feminino, né? Isso aí tudo é uma construção, isso não é natural, né? Ou seja, é uma construção cultural, e cultura se muda, e a gente muda isso discutindo e mudando o comportamento. Então, assim, ainda no Brasil a gente tem todo esse pudor para falar de sexualidade, porque a gente vem tratando isso de ontem, né? Ou seja, os trabalhos sobre sexualidade, eles datam da década de 90, vão ter uma maior ênfase no final da década de 90, ou seja, isso no âmbito acadêmico, né? E são poucos os trabalhos, ou seja, a partir do ano 2000 é que a gente vem ampliando mais o debate sobre sexualidade. Então, esse é um debate extremamente recente que acaba gerando grande tabu, tanto fora da academia como dentro dos espaços das universidades. Agora, uma dúvida, eu gosto, quando você falou de corpo, de posse, eu gosto muito de um conceito de uma autora chamada Alexandra Kollontai, do amor camaradagem, né? É um amor, talvez, que suprima ou sublime a questão do ter, né? E passe a entender que a relação ela é construída em comunhão. Na verdade, dentro de uma comunhão, inclusive, comunista, se você pensar dentro de uma ideologia. Vocês mulheres, agora a opinião da mulher, Mona, da mulher, Érica, como é que se dão as relações hoje? Elas estão baseadas ainda nessa posse exclusiva, sobretudo na capital teresina machista, tupiniquim? Com certeza, né? A gente é um padrão construído aí durante muitos anos, né? E aqui em Teresina, no nosso Piauí, então, a gente vê isso com mais clareza, né? Basta a gente ver, por exemplo, o meu estudo, eu trabalho sobre relações conjugais, né? Então, assim, fins do século XIX, você tinha homens vivendo com a avó, com a filha e com
era a avó, a mãe e a filha, na mesma casa. Né? Ou seja, ele era o dono daquele corpo ali, estava tudo tranquilamente visto pela sociedade. Então, assim, são padrões reproduzidos há muito tempo e que pra gente quebrar isso é muito difícil. E a gente só quebra conversando. Né? É conversando dentro da universidade, é conversando dentro de sala de aula, tirando isso do padrão de normal e anormal. Né? Não existe esse padrão de normal e anormal. Isso, o que é normal e anormal é uma construção cultural. Sim. E a gente tem que entender o que é essa construção. Você, Érica? Com relação a esse sentimento de posse que o homem tem, eu concordo com a professora Mona. É uma questão cultural de que o homem é o provedor, é o homem que tem que se satisfazer e que a mulher está ali como um mero instrumento. Então ela faz parte, digamos assim, do patrimônio do homem. E a gente, a partir do debate, a partir das leituras, a gente passa a entender que não. Nós mulheres, nós temos prazer, nós mulheres, nós temos subjetividades, nós temos sentimentos. Então a gente precisa ser tratado como seres humanos, não como apenas um objeto, um não-homem, digamos assim, uma oposição do homem. Não, a gente também é um ser humano de igual para igual, a gente também tem necessidades, então tem que ser atendido. E no que se refere a essa questão de posse, a gente pode observar com a implantação da Lei Maria da Penha, que no ano que ela foi implantada, o número de violência reduziu. Mas desde 2007 para cá, se eu não salvo engano, o número vem crescendo, porque só teve uma diminuição drástica quando a lei foi implantada, porque teve uma grande visibilidade, e aí, desde então, essa temática de mulher, de violência doméstica, ela foi sumindo, e, consequentemente, o número de mulheres que sofrem violência vai aumentando. Então, isso é mais uma constatação de que a gente pode sim combater o machismo, pode combater a sociedade patriarcal, se a gente discutir, se a gente sentar, se a gente desconstruir esses conceitos que são antiquíssimos. Então, tem uma frase que eu gosto, eu não me recordo da autora, que não são os homens, não é a cultura que faz o homem, é o homem que faz a cultura. Então, a gente pode estar mudando isso sim. E já que é o homem que faz a cultura e faz o tempo, o nosso tempo não é reciclável. Infelizmente, o papo está muito bacana, muito bom, muito proveitoso, temos que revisitar essas temáticas, mas infelizmente, Jéssica Lubani, o programa está chegando ao fim. Verdade. Então é isso, Educando Consciência chega ao fim. Agradecemos a participação da professora Muna, da Érica do DCE, também a companhia de você, ouvinte, que explicando a você que a gente começou um pouco atrasado devido a um pequeno probleminha aqui na técnica, e dizendo que eu sou a Jéssica Libani, estou aqui no lugar hoje da nossa locutora Elana, que por motivo de saúde não pôde estar presente. Bom, e lembrando a você que você pode acompanhar o Educando Consciências durante a semana através das nossas redes sociais. Nosso Facebook é o programa Educando Consciências 96,7, nosso Twitter e Instagram, @EducandoFMUP, e o nosso canal no YouTube, que é o Educando FM Universitária. A você uma boa noite, um bom fim de semana, até o próximo programa, e ficamos agora com o poema que o professor Alessandro vai falar. Na verdade, a gente vai brindar o nosso programa, finalizando com o poema da Bruna Lombardi, chamado O Elogio ao Pecado. Professora Érica, muitíssimo boa noite, muitíssimo obrigado. Podem falar que o poema vai entrar e até a próxima sexta-feira. Obrigada ao convite da rádio, e sempre que a gente for procurar, o DCE for procurado, a gente vai procurar atender a demanda, e a gente pretende estar nesses espaços para combater e desconstruir. Bom, eu queria agradecer o convite mais uma vez e falar que esses espaços eles têm que continuar, esse espaço de debate. Muito obrigada.